Graça e paz, irmãos e irmãs, graça e paz, sejam muito bem-vindos. Vamos para mais um estudo da nossa escola dominical. Aqueles que já estão aí conectados, Deus abençoe, sejam bem-vindos. Aqueles que vão assistir depois também, ou vão chegar depois, Deus abençoe também. Que a palavra do Senhor fale ao seu coração nessa manhã de domingo de forma poderosa, em nome de Jesus. Quero pedir que você comece compartilhando esse vídeo com mais alguém, chamando o pessoal que está em casa aí para assistir junto, porque eu creio que Deus vai falar ao nosso coração, amém? Então curte o vídeo, não se esquece, por favor, compartilha com mais alguém para que mais alguém seja abençoado também nesse dia, em nome de Jesus, ok? E nós vamos orar. Nós vamos orar para a gente poder começar esse estudo em nome de Jesus, ok? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus Cristo nós oramos, te agradecendo, ó Deus, por essa oportunidade de ministrar a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, teu povo nessa manhã seja abençoado. Senhor, usa as minhas cordas vocais como instrumento nas tuas mãos e que haja, Senhor, uma manifestação do teu poder, da tua graça, do teu amor e da tua misericórdia, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, toda barreira seja quebrada e que a tua palavra seja ministrada em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Como você já deve ter visto aí no thumbnail, o tema da nossa mensagem hoje é Jesus vê as pessoas diferentemente. Eu quis colocar essa palavra grande mesmo, diferentemente, de propósito, né? Sim, porque o que nós vamos falar hoje é um tema muito importante e eu gostaria que muitas pessoas vissem esse vídeo. Os nossos vídeos têm uma média de visualização que é pequena, muito pequena, mas nós estamos orando para que isso mude, para que mais pessoas sejam alcançadas, para que mais pessoas sejam transformadas pela palavra de Deus. Amém? Então, esse é o tema. Jesus vê as pessoas diferentemente. Ele vê de uma maneira diferente da que as pessoas normalmente veem. E por que nós vamos falar sobre isso? Porque há uma necessidade muito grande. Porque eu não quero nem tomar esse rumo, mas eu preciso citar, há um desvio da igreja de um modo geral. Claro que existem exceções, não estou aqui falando das exceções, estou falando aqui do modo geral. Um desvio da igreja no que diz respeito a como Deus vê, como Jesus vê as pessoas. E como Jesus lidaria com as pessoas em relação ao como a igreja, de um modo geral, lida com as pessoas. Então eu quero falar sobre isso hoje, sobre o olhar de Jesus sobre o mundo. Né? Não o mundo pecaminoso, o mundo de pecado, não, sobre as pessoas no mundo. Ok? Então nós vamos falar sobre isso e eu creio que Deus vai abrir os seus olhos para essa realidade, porque realmente é algo que precisa ser observado. Então nós vamos começar lendo. Você pode acompanhar o texto aí na tela, ou se você quiser abrir a sua Bíblia também, fazer anotações, isso é muito importante, porque estudar a palavra é importante. Então vamos lá, vamos começar com o texto de Mateus, capítulo 9, versículo 35 a 38, diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Aleluia. Quero explicar um pouco esse texto, né, e fazer considerações a respeito dele. Jesus percorreu ali a sua área, o Novo Testamento determina ali os lugares ali por onde Jesus passou pregando o evangelho do reino, muito claro aqui. E
O texto diz que ele curava todas as enfermidades e moléstias dentre o povo. O texto lá de Atos diz que Jesus andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ou seja, o ministério de Jesus era esse: curar as enfermidades do povo, pregar o evangelho, trazer a bondade de Deus para o povo. Essa era a realidade de Jesus. Bom, mas aqui nesse texto tem também uma outra coisa que eu quero destacar, que é a visão de Jesus das multidões. Irmãos, eu quero dizer aqui, deixar bem claro, que essas multidões tinham ladrões, prostitutas, trapaceiros, pessoas de má índole, traidores, pessoas que não prestavam, de todas as espécies. Tinha todo tipo de gente nessas multidões. E como é que Jesus olha para eles? Ele olha com compaixão, diz que ele teve grande compaixão delas. Por quê? Andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Está aqui o texto, vou voltar aqui um pouquinho. Como ovelhas que não têm pastor. O que isso quer dizer? Eu quero trazer aqui uma visão, não uma visão terrena, mas a visão de Jesus. Irmãos, a nossa visão terrena, nós olhamos para as pessoas e nós observamos a personalidade, o caráter, se é uma boa pessoa, se não, se vai nos dar algum tipo de vantagem ou não. É isso que as pessoas fazem, o julgamento humano. O julgamento humano. Essa é a visão humana. Eu quero te dizer aqui o que está acontecendo nesse texto. A visão de Jesus sobre a multidão não é uma visão humana. Entenda, eu quero ser bastante específico aqui, não sei se eu vou conseguir ser, mas eu vou tentar. Entenda, quando Deus olhou para o homem no pecado, o homem caído, Deus teve compaixão do homem. Por isso é que tem o plano da salvação. Porque Deus teve compaixão do homem. Por quê, irmãos? Por que isso? Isso aqui é a mudança total de visão. Eu já falei sobre isso aqui em algumas mensagens, mas agora eu estou tratando disso aqui especificamente. Nenhuma situação humana nesse mundo, nenhuma situação humana, seja você milionário, bilionário, trilhardário, seja lá o que você seja, nenhuma situação nesse mundo é situação de vantagem. Nenhuma situação nesse mundo é situação de vantagem. Pode parecer de vantagem, claro, para nós que moramos no mundo, né? A pessoa é rica, a pessoa é bonita, a pessoa tem fama, a pessoa tem isso, aquilo, outro. Pode parecer alguma coisa, mas isso não é vantagem nenhuma diante de Deus. Quando Deus olha para o ser humano, ele tem compaixão do ser humano, porque o nosso estado como ser humano é um estado de queda. Você consegue entender isso? É um estado de queda. Nós estamos todos em desvantagens, independentemente de status social, de família que nasceu, de situação financeira, e nós estamos todos em desvantagem nesse mundo. Esse mundo é um mundo de aflição. A Bíblia diz que ele jaz no maligno, ou seja, Satanás age de forma... tem uma certa liberdade para agir nesse mundo, porque o homem deu essa liberdade a ele, e ele engana e destrói tudo nesse mundo. É destruição e mentira. Então, quando Deus olha para o homem, é essa a visão de Jesus, ele teve compaixão porque ele viu as multidões cansadas. Ele não está falando de cansado, porque eu fui trabalhar, estou cansado. Não é isso não, irmãos. Você já reparou o que acontece com a gente? Com o nosso corpo?
A gente nasce e a gente começa a morrer desde que nasce. Como assim, pastor? Sim, a gente começa, o nosso processo, vamos dizer assim, de maturação, de desenvolvimento, é o processo que vai matar a gente também. Porque a gente vai crescendo, 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 crescendo até morrer. Então, o processo de crescimento é o processo de morte, mas Deus não planejou isso. Isso aconteceu por causa do pecado. Então, olhando por esse lado, irmãos, nós não estamos, ninguém está em vantagem. É por isso que Jesus olhou para as multidões cansadas. Por que ele curava as enfermidades? Porque curar as enfermidades é aliviar um pouco do cansaço desse mundo. Ele curava as enfermidades, curava as moléstias do povo. Sabe, o que eu estou querendo com essa mensagem? É que a igreja de hoje, volto a dizer, de modo geral, existem exceções, olha para o mundo não com esse olhar de Jesus. Esse olhar de Jesus tem sido perdido. E com isso aqui, irmãos, eu não estou validando o pecado, nada disso, não é nada disso. A minha intenção aqui é trazer a direção da pregação do evangelho. Sabe por quê? Porque existem pessoas hoje que pegam os 10 mandamentos lá e falam assim, isso é o evangelho. Não é. Tem pessoas que pegam aquilo que Jesus falou antes para os judeus, está muito claro, é só estudar Mateus. Aqui no YouTube tem um estudo inteiro do livro de Mateus, eu falo tudo isso. Coisas que Jesus falou antes da crucificação e da ressurreição, que era para os judeus, e pega e fala, esse é o evangelho. Não é. Há uma diferença muito grande do evangelho do reino e do evangelho da graça. As pessoas não entendem isso, acham que tudo é o evangelho. Não, não é. Houve um evangelho, que é o evangelho do reino, que Jesus pregava para os judeus. É muito claro isso. Leia Mateus, está escrito isso lá. E ele pregava esse evangelho do reino para os... O que consistiu o evangelho do reino? Olha, eu sou o rei, eu estou aqui. Me aceitem. Esse era o evangelho do reino. E os judeus rejeitaram. Então, Paulo tem a revelação do evangelho da graça e os apóstolos concordam com isso. Somente a gente lê o Novo Testamento, a gente vai ver isso. Uma revelação que o próprio Jesus falou, olha, eu tenho muitas coisas para falar para vocês, mas vocês não podem suportar agora. E depois da crucificação e da ressurreição, ele começou a ensinar. Se você pegar o que Jesus mandou os discípulos fazerem, lá na missão dos 70, ide, portanto, atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso antes da crucificação. Depois da crucificação, a gente vê em Mateus 28, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda a criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você entendeu? Então há uma diferença, mas isso geralmente não é falado, não é explicado, as pessoas não sabem disso, não entendem isso. E aí o olhar da igreja, né, de um modo geral, não é o olhar, olhando, olha, esse mundo é caído, as pessoas estão sofrendo. Não, ele está no pecado porque quer, ele está no pecado porque quer, ele quer ser isso aí porque ele é sem vergonha, ele está isso. Não, irmãos, ninguém está em vantagem, estamos todos em desvantagem nesse mundo. A pessoa não peca porque quer, a pessoa peca porque nasceu pecador. Mas a gente tem condição de escolher. Olha, se o Espírito Santo não ajudar, ninguém diz Jesus é o Senhor. Porque está escrito isso na Bíblia, ninguém diz, ninguém declara Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito de Deus. Você está entendendo? Qual a minha intenção aqui? É fazer a gente abrir os olhos e enxergar que a pregação do evangelho está desvirtuada. E a maioria das pessoas bate palma quando alguém chega e desce a ripa e fala, isso é evangelho. Não, irmãos. O evangelho é dizer, olha só, o Senhor já providenciou o perdão, a reaproximação de Deus,
já providenciou a reconciliação, essa é a palavra, a reconciliação com Deus. Você precisa crer nisso. Então, quando você crê nisso, você vai entender que você não tem mais essa vida de pecado, ela mudou. Qual é a condição? Você crê. Ah, mas a pessoa tem que se arrepender dos pecados. Irmão, isso é um momento depois. Isso vai acontecer, isso vai chegar. Mas primeiro a pessoa precisa crer no Evangelho. Crer que a boa notícia é, Deus não está mais irado com você e Ele enviou a solução. Então Jesus, vamos seguir, porque senão esse estudo vai durar muito. Vamos lá, vamos seguir. Então, ele olhou para as multidões, e é isso que eu quero que você entenda, com esse olhar. Olha, eles são como ovelhas que não têm pastor, cansados. Hoje no mundo, seja quem for, o homem mais rico que for, o mais bem sucedido, todos estão cansados e sobrecarregados como ovelha que não tem pastor. Ah, mas tem uns que servem o diabo deliberadamente, estão sendo enganados. Mesmo aqueles que servem o diabo deliberadamente, eles estão sendo enganados. Porque se o diabo falasse a verdade para eles, olha, no final vão ser todos destruídos, tá? Mas continua aí me servindo. Eles não iam servir. Eles não iam servir. Com toda certeza. Eles estão sendo enganados. O diabo está contando alguma mentira para eles, falando assim, não, no final nós vamos ganhar. No final vamos mudar essa história aí. Né? A Bíblia não é a verdade. É isso que ele está falando. E eles estão acreditando nisso. Já viu como tem gente para questionar a Bíblia agora na internet? Ah, porque isso aí, né? Outro dia eu vi eu canso de ver gente, isso aí foi Paulo que falou. Querendo tirar o crédito da palavra. Então é muito sério, irmãos, muito sério isso que nós estamos falando aqui. Mas eu quero mostrar algo mais. Olha só, João, no capítulo 4, 1 João, versículo 16, diz assim, nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Deus é amor. Muita gente fala assim, Deus é amor, mas Deus é um fogo consumidor. Há um vício de se trazer chicote, de se trazer repreensão nos crentes de um modo geral. Há um vício nisso. Irmãos, isso é muito perigoso. Sabe por quê? Porque isso parece que quem está pregando não tem pecado nenhum. Já viu pregadores assim? Eu tenho compaixão deles. Porque eles estão batendo nas pessoas como se eles não tivessem nada de errado na vida deles. E não precisa ser uma coisa escandalosa, não, porque às vezes a gente pensa assim, a coisa de errada, ele está em adultério, ele roubou. Às vezes não é nada disso, não. Não precisa ser uma coisa assim, não. Sabe, o próprio fato dele se julgar melhor do que alguém, ele já está em pecado. E quantos pastores fazem isso? Acreditam que ser pastor é ser de uma classe superior. Isso não existe, irmãos. Não existe classe superior. Já está pecando. Você está entendendo? Então o que nós precisamos realmente pregar? É pregar o amor de Deus. Pregar o amor de Deus. Conhecer o amor de Deus. Nós conhecemos o amor de Deus. Pregamos o amor de Deus. Cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Quem está em amor está em Deus. Pastor, mas a gente não pode só pregar amor. Porque se a gente só pregar amor... Eu creio que a gente tem que pregar aquilo que Jesus mandou pregar. Não importa. Esse é o problema hoje. As pessoas sabem o que tem que fazer, mas não fazem aquilo que a palavra manda. Jesus hoje é a pessoa mais ausente dos cultos. Mas como assim? Mais ausente dos cultos. Se fala de tudo menos de Jesus. Menos de Jesus. Você está entendendo? Deus é amor. Deus é amor. Olha só.
Olha o que diz aqui na carta de Tito, olha só. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros, mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração, da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, por que eu não posso ter essa gana, esse ódio de falando que as pessoas estão... Tito, tá aqui escrito aqui, ó, na carta de Tito. Porque também nós, em outro tempo, éramos o quê? Insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando uns aos outros. Ou seja, nós também não prestávamos. Você está entendendo? Nós também tínhamos as mesmas dificuldades. E temos ainda muitas dificuldades. Mas o que aconteceu na nossa vida? Apareceu a benignidade e amor de Deus. Benignidade e amor de Deus. O que restaurou a nossa vida? A benignidade e amor de Deus, que é o nosso Salvador, Jesus Cristo. Deus demonstrou a sua benignidade, a sua bondade, o seu amor. E aqui na carta diz que não pelas obras, vou voltar ao texto, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Ou seja, não é por nada que tenhamos feito, não. Nós não fizemos nada para merecer, não. Então, aqueles que acreditam assim, pastor, mas tem que se esforçar, né? Não, você não se esforçou nada, não. Se você se esforçou à toa, porque não foi por isso que Deus te perdoou. Não foi por esforço nenhum. Deus perdoou por causa da bondade dele, da benignidade dele, que se chama Jesus Cristo, que manifesta ao mundo. Você está entendendo? E aí, segundo a sua misericórdia, ele diz aqui, ele nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. O Espírito Santo renovando, regenerando nós, ele veio e nos lavou. Nos lavou. Isso é a bondade de Deus. Irmãos, se nós recebemos isso, as demais pessoas precisam também receber isso. Precisam receber isso. Entendam. Com isso aqui, eu não estou dizendo nada aqui que a igreja não tem que ter disciplina, não é nada disso. Que as pessoas podem fazer o que quiserem, não é nada disso. Eu não estou falando isso. Estou falando que a pregação do evangelho precisa mudar. Precisa ser pregado o verdadeiro evangelho. A transformação de vida é matéria do Espírito Santo. É matéria do Espírito Santo. Mas existem pessoas que têm o prazer de pregar, de bater, sabe? Ele quer que as pessoas chorem, ele quer que as pessoas caiam, ele quer que fique quebrantado. Hoje é o vício do quebrantamento. Desculpa falar isso, mas é verdade. Todo mundo quer que todo mundo fique quebrantado. Irmãos, eu quero que todos fiquem alegres, felizes. Sabe por quê? Porque a alegria no Senhor é a nossa força. Mas um coração quebrantado e contrito Deus não rejeita. Onde está escrito isso? Lá no Antigo Testamento. Mas Deus não aceita ninguém agora porque coração quebrantado, não. Lá você tinha que se quebrar muito, se arrepender muito para conseguir um favor de Deus. Hoje em dia não, sabe por quê? Porque o favor não vem por nossas obras. Estava lá, escrito na carta de Tito, não vem por nada que nós tenhamos feito, mas por Jesus Cristo. Então não é pelo nosso esforço. Então sabe para que serve o nosso quebrantamento? Diante disso, não serve para nada. A verdade é essa, não serve para nada.
É bom que você esteja arrependido? Claro que é bom. Aquilo que eu fazia, eu não quero fazer mais. Eu não vou fazer mais, é claro. Mas eu não preciso ficar triste, não. Muito pelo contrário. Agora eu tenho que ficar alegre. Porque eu fui perdoado. Eu tenho que me alegrar. Está entendendo como é que o foco está perdido? Então, a gente hoje, você vê a maioria das músicas joga o sujeito para baixo. Que é quebrantado, chora, chora, chora. Irmãos, é claro que nós choramos. Claro, coisas tristes acontecem. Às vezes nós não estamos satisfeitos conosco mesmo, nós choramos. Isso é claro que acontece. Isso é natural e é da vida. Mas a Bíblia diz que a alegria no Senhor é nossa força. É alegria. É alegria, que o reino de Deus é alegria no Espírito Santo. Citar um texto do Novo Testamento. É alegria no Espírito Santo. Isso é o reino de Deus. Está entendendo? Então veja bem, olha só. João continua aqui na primeira carta, no capítulo 4, 7 e 9, diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Isso aqui já é uma coisa para a gente pensar. Ah, pastor, mas amar não é concordar com tudo, claro. E que ninguém está falando para concordar com tudo. Ninguém está falando para concordar com o pecado. Só que nós temos que ser fiéis à pregação do Evangelho. Sabe o que é isso? Se Deus está falando, diz a Ele que eu amo, por que que você vai falar, olha, mas você tem que tomar vergonha na cara e se arrepender? Por que você vai fazer isso? Se Deus, que é o dono do céu, está falando, fala para ele que eu amo ele e que eu perdoo ele, que os pecados dele estão perdoados. Vai dizer, não, mas senhor, mas tem que dar um puxão de orelha, porque senão, é você que decide, você sabe mais do que Deus. Você está entendendo? Esse é o problema. Estão ultrapassando aquilo que a palavra diz. Alguém um dia falou para mim e falou assim: ah, pastor, mas pregar só a graça de Deus é complicado. Como é que a gente vai pregar só a graça? Mas foi Jesus que mandou pregar. E nós sabemos mais que Jesus. Sabe, o erro de muitos crentes, de muitos pastores, é achar que o pastor é responsável pela mudança dos membros. Nós não somos responsáveis, irmãos, pela mudança de ninguém. Nós não somos nem responsáveis pelo milagre de ninguém. Quem é responsável pelo milagre é Deus. Quem é responsável pela mudança é o Espírito Santo. É Ele que faz a transformação. É o fruto do Espírito. Está lá em Gálatas. É o fruto do Espírito. Mas a gente acha que se a gente falar, se a gente vai... Volto a dizer, cada igreja tem sua disciplina. Se alguém errou em algum pecado, o pastor chega no fulano lá e fala, olha, aqui vamos aplicar isso. Isso é normal e natural. Estou falando da pregação do Evangelho que se perdeu. Pregação do Evangelho se perdeu. Quantas vezes na igreja é só chicote, ou qualquer outro assunto, irmãos, ou qualquer outro assunto, menos o Evangelho. Menos o Evangelho. Está entendendo? Pregações do Antigo Testamento, pode pregar? Claro, deve pregar, mas ela deve apontar para Jesus sempre. Sempre. Não é de vez em quando, não, ou quando eu quiser, ou quando eu achar uma conexão. Não, não, não. A pregação do Evangelho sempre tem que apontar para Jesus. Esse é o Evangelho. Mesmo que você pregue lá em Gênesis, aponta para Jesus. Aquele que esmagou a cabeça da serpente é Jesus. O que é nascido de mulher e esmaga a cabeça da serpente é Jesus. A rocha que seguia o povo no deserto é Jesus. O maná que caiu do céu é Jesus. O tabernáculo lá com todos os seus utensílios é Jesus. Tem que apontar para Jesus. Não pode ficar preso lá, não. Ah, e Elias tal. Não, aponta para Jesus, é Jesus. Aquela comida que ele comeu de 40 dias é Jesus. Tem que apontar para Jesus. Se não faz isso, se perde a visão do Evangelho. Você está entendendo? Bom, vamos lá. Então, olha o texto.
Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Deus é amor. Ele enviou o seu Filho ao mundo para que a gente viva por ele. A porta para viver por ele é crer. Tem que crer. Deus é amor. Essa é a essência da definição de Deus. Ele é amor. Por quê? Ele nos amou. Quando? Quando nós não merecíamos nada. Quando nós merecíamos o inferno. E olha só mais um texto aqui de João. Olha o versículo 10. Diz assim: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus. Olha só, não fomos nós que fizemos, não. Não fomos nós que amamos a Ele, não. Mas em que Ele nos amou, ou amou a nós, e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação dos nossos pecados. O que é isso? Propiciação, você lembra do propiciatório, que é a tampa da arca? Jesus é essa cobertura dos nossos pecados. No passado, o sangue de animal cobria os pecados. Agora nós temos Jesus, o sangue de Jesus, Jesus que é a nossa cobertura para chegarmos diante de Deus. Então Deus nos aceitou e enviou seu Filho para que Ele fosse. Isso é amor, irmãos. Sabe por que Deus fez isso? Porque não tinha outra maneira. Não tinha ninguém. A Bíblia fala que Deus olhou e não viu um justo sequer. E Ele teve compaixão de nós, porque a nossa situação era de pena. Era de ter compaixão mesmo. Se Ele não tivesse compaixão, se Ele não tivesse misericórdia, nós não tínhamos como nos libertar disso. Sabe, é por isso que eu senti de trazer essa mensagem, mesmo sabendo que não são muitas pessoas que assistem, mesmo sabendo que Deus é que sabe aonde pode chegar. Mas a minha intenção, irmãos, mesmo que alguém não concorde com alguma coisa que eu falei, mas a minha intenção é que algumas pessoas despertem. Crentes e pastores despertem. Para pelo menos pensar nisso que eu estou falando. Considerar isso que eu estou falando. Pastores, peguem as suas mensagens que vocês pregaram em 2023 e façam uma análise. Façam uma análise de quantas vezes vocês pregaram de Jesus mesmo. Faz essa análise. Quantas vezes eu falei de Jesus? Não, mas eu falo de Deus, eu falei lá de Jeová, sei lá o quê. Não. Quantas vezes você falou de Jesus? Você gastou tempo. Não é citar Jesus, não, porque Jesus falou assim. Não é citar, não. Você pregou o Evangelho. Você expôs as verdades do Evangelho, de que Deus amou o mundo de tal maneira, de que o amor de Deus é derramado em nossos corações através do Espírito Santo, de que a transformação que o Evangelho traz. Seja sincero com você mesmo. Porque o nosso julgamento é esse. Ah, mas a igreja está precisando de corretivo. Irmãos, quem corrige é o Espírito Santo. Sabe, eu sou pastor e eu sei, conheço pastores. E muitas vezes os pastores se escondem atrás dos púlpitos. Porque ele não tem a coragem de chamar o sujeito que está errado e falar, olha fulano, você está errado nisso. Aí ele vai para o púlpito e começa a falar
um monte de coisa para... Não é assim que funciona. Corrija o errado, o pecador, vá nele e corrija. Mas alimente a igreja com o evangelho, porque o evangelho não é só para evangelizar para que as pessoas aceitem Jesus. Não, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então esse é o evangelho. Então o meu intuito aqui é que alguém desperte. Que alguém olhe aqui e fale assim, o que esse camarada está falando? Como assim? Sabe, colocar uma pulga atrás da orelha e falar assim, mas será? Vai checar. Ouve as mensagens aí, quem está falando de Jesus? É motivação, espancamento, qualquer outra coisa, né? E o povo bate palma. Quanto mais espancamento, mais o pessoal bate palma. Irmão, isso é a essência da religiosidade. Mas o amor de Deus mesmo que transforma, dizer, olha só, pecador, você é um pecador. Você nasceu pecador. Você nasceu debaixo do pecado de Adão. Como todos nós nascemos. Mas Deus já manifestou o seu amor e está dizendo, olha, eu quero que você se reconcilie comigo. Porque eu não estou mais imputando seus pecados. Eu estou oferecendo perdão total. Toda a sua dívida já foi paga. Você agora pode ser aceito. Você só precisa crer. Ah, pastor, mas ele tem que mudar. Calma. A pessoa nem creu ainda. A gente precisa crer no amor de Deus. Para depois ser transformado pelo amor de Deus. Você está entendendo? Eu preciso crer que Deus me ama. Eu preciso crer que Deus me aceita. Eu preciso crer que o sacrifício de Jesus foi suficiente. Eu preciso crer nessas coisas. Mas eu não fui nem informado nessas coisas. Porque os pregadores não estão informando essas coisas. Os pregadores estão só falando, você está errado, você está bebendo, você está fumando, se prostituindo, você está no jogo, você está errado. E não está falando que Deus já ofereceu a solução para isso. Aí a pessoa fala assim, eu estou errado mesmo. Mas essa é a vida que eu tenho, eu sou errado. E aí? O que eu faço? Você tem que parar com isso. Você tem que crer que Deus te ama e que Ele quer algo diferente para você. Ele tem algo diferente para você. Quando a pessoa crê nisso, ela vai ser capaz de sair dessa vida de pecado que ela está vivendo. É assim que funciona. Mas em muitos lugares isso não tem sido pregado. Se eu estiver errado, alguém comente e diga, está errado. Está errado. Então, deixa eu colocar aqui mais um texto, correr um pouquinho porque a gente tem que terminar. Você está o horário estourando aí. Então, olha só. Ainda em 1 João. Agora no capítulo 5, versículo 1 a 5, diz assim, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Opa, peraí. Como é que é? Então não é todo aquele que abandona o pecado, que luta, que prega as injustiças. Não. João resumiu aqui de forma, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. Você está vendo que João está colocando só crer? Porque, irmãos, quando a gente... Entenda só. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Para algumas pessoas é impossível largar o cigarro. Para Deus é possível. Mas ele só vai saber que para Deus é possível quando ele crê no amor de Deus. Para algumas pessoas é impossível largar o vício da droga. Mas para Deus é possível. Mas ele só vai ser capaz de crer quando ele começar a crer no amor de Deus, que o evangelho é poder para a salvação dele, e assim por diante. Você está entendendo? Essas pregações que batem só fazem as pessoas se sentir mais mal. A pessoa chora, se sente mal, depois volta para o pecado e se sente mais mal ainda, porque não consegue, porque ele não sabe, não é ele. É Deus que faz essa mudança. Irmãos, isso, sinceramente,
Fazer esse tipo de pregação é falta de amor. Porque você está atribuindo ao homem uma coisa que só Deus pode fazer. Só Deus pode tirar alguém do vício. Só Deus pode tirar alguém das drogas. Só Deus pode tirar alguém da prostituição. Só Deus pode transformar. Só o evangelho transforma. Mas quantos pregadores estão colocando sobre os ombros das pessoas a responsabilidade de mudança? Está entendendo? Então, olha só, vou continuar lendo o texto aqui porque o horário eu tenho que terminar. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos aos filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Opa, aqui. Como é que é? Ele diz assim: este é o amor de Deus. Ó. Ele está definindo para nós o que é o amor de Deus. O que é o amor de Deus? Que guardemos os seus mandamentos. Se eu amo a Deus, vou guardar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Bom, então, peraí. Alguém ia falar aqui. Ah, tá vendo? Olha os 10 mandamentos aí. Não, não são, irmãos. Não são os 10 mandamentos aqui. Não são os 10 mandamentos aqui. Sabe por quê? Porque os 10 mandamentos são pesados. Muito pesados. Pedro fala em Atos 15 que nem eles, nem os pais, os judeus, conseguiram guardar. Porque é muito pesado. Então João também, aqui como judeu, sabia também dos 10 mandamentos. E é por isso que ele fala que os mandamentos de Deus não são pesados. Porque ele está fazendo uma comparação com os 10 mandamentos. Aqueles eram pesados. Mas esses agora não são. O novo mandamento não é. Não é pesado. Vamos lá. E porque versículo 4, todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Qual é a exigência para que vençamos o mundo? Crer que Jesus é o Filho de Deus. O crer é a porta para tudo o que Deus vai fazer na vida de uma pessoa. O crer é a porta do milagre, o crer é a porta da transformação, o crer é a vitória sobre o pecado, o crer é a salvação da alma, o crer é todo tipo de... A Bíblia fala que aquele que se aproxima de Deus primeiro precisa o quê? Crer que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Está tão claro. Por que não é ensinado isso para as pessoas? Está tão claro. Por que se prefere falar de outra coisa? Bom, é o último texto agora. E aqui eu encerro. 1 João 3, 22, 24. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Olha só, olha os mandamentos aqui. Vamos explicar. Eu falei que os mandamentos não eram pesados, né? E agora vamos ver os mandamentos. Quais são? Está aqui. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Então qual é o mandamento? O mandamento de Deus é que nós creiamos no nome do seu Filho Jesus e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que Jesus deu, que vocês se amem uns aos outros. Esse é o mandamento que João descreve como não ser pesado, e não é pesado. Não é aquele mandamento que é cheio de pegadinha e que te pega de qualquer jeito.
Não matarás. Ah, graças a Deus, eu não matei ninguém, não mato nem a formiga. Aham. Não roubarás. Não, eu também não roubo nada de ninguém, não pego nada que não é meu. Aham, aham. Não terás outros deuses antes de... Não, eu não adoro, eu só adoro o Senhor Jeová, eu não adoro mais ninguém. Ah, que maravilha. Não cobiçarás. Não, eu não fico cobiçando as coisas dos outros. Você nunca olhou pra nada de ninguém? Pra namorar de alguém, esposa de alguém, carro de alguém, camisa de alguém, vestido de alguém, cabelo de alguém, seja lá o que for de alguém. Você nunca olhou pra nada de alguém? Você nunca desejou nada de ninguém? Ou seja, por um lado ou por outro, você sempre vai cair em alguma coisa nos 10 mandamentos. Por quê? Porque você precisa de um Salvador. Porque ele cumpriu a lei por todos nós. Então, veja bem, o mandamento é este. Qual é o mandamento? Que creiamos em nome do seu Filho. Sabe, irmãos, eu vou encerrar. Se a igreja de hoje começar a pregar o Evangelho, entende? Pregar o Evangelho, vai ter uma chuva de conversão muito grande. Mas, infelizmente, em muitos lugares, o que reina é a hipocrisia. Porque eu estou pregando e batendo nas pessoas, mas a minha vida, quantas coisas você vê aí na internet. Puxa, mas esse pastor pregava, batia, ele tinha uma palavra forte. Pecado. Esse cantor também era uma unção. Ele chegava lá, entregava o recado de Deus, chamava, repreendia. Pecado. Hipocrisia. Que Deus nos livre da hipocrisia. Vamos fazer aquilo que Jesus mandou fazer. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. O Evangelho que foi pregado às igrejas. O Evangelho do Novo Testamento. Não é o Evangelho aos judeus, não. É aquilo que Jesus começou a falar. Claro, antes que de Jesus ser crucificado, também tem algumas coisas que se aplicam. Mas depois que ele morre e ressuscita, muda completamente. Porque ele pagou o preço. Isso é prova de amor. Amém? Glória a Deus. Já passei muito tempo. Vamos orar para a gente encerrar em nome de Jesus. Amém? Vamos encerrar em nome de Jesus. Só lembrando, antes de orar, temos aqui embaixo a chave Pix, também o Zelle, para aqueles que quiserem ofertar nosso ministério. Deus abençoe muito aqueles que têm entregado seus dízimos, têm ofertado. Deus abençoe muito. E eu quero orar nesse momento. Amém? Vamos orar também agradecendo. Vamos orar. Pai, nós louvamos o teu nome, te agradecemos, meu Deus. Muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado por esse estudo. Obrigado porque o Senhor nos ama. Se não fosse o seu amor, ou o teu amor, Pai, não sei o que seria de nós. Obrigado, Pai. Oh Deus, ajuda que essa mensagem chegue aonde deve chegar. Pai, que isso pelo menos desperte, ó Pai, o teu povo, para pregar o teu evangelho. Ó Deus querido, para colocar a igreja de volta nos trilhos, ó Deus, aquilo que é da tua vontade. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos, ó Deus, a cada irmão e irmã nas tuas mãos, te agradecendo pelos dízimos, pelas ofertas também, aqueles que têm seu coração aberto, Pai, para essa obra que nós temos feito aqui. Pai, nós te agradecemos. Em nome de Jesus, oramos. Amém e amém. Amém. Que vamos receber a bênção, que a graça, a paz, a comunhão e a consolação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo esteja conosco hoje, conosco permaneça para sempre. Amém. Deus abençoe, a paz do Senhor. Deus abençoe.